meu nome é Ângela Aguiar, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e estou aqui pelo podcast da Faculdade Beco Odonto em Movimento. E hoje é um dia muito especial e nós vamos falar dos cursos de cirurgia que a gente tem na Faculdade Beco. E a gente trouxe dois convidados que têm tudo para falar a respeito desses cursos, porque eles estão se formando agora, esse ano. Nós estamos em dezembro, né, de 2025, eles estão se formando no curso de especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Então, a gente trouxe o Caio e a gente trouxe o Felipe. E o Caio vem de Aparecida, e ele vem uma semana por mês há 3 anos, né, de Aparecida. E o Felipe vem de Minas Gerais, um lugar distante de São Paulo, vem de ônibus, assim, mais de 10 horas. E aí a gente queria conversar sobre a experiência deles, né? Como que eles eram 3 anos atrás, o que eles esperavam do curso de especialização, o que eles viveram no curso de especialização, o que agora eles estão agregando para a vida deles e para o trabalho deles, né? O Felipe vai falar um pouco sobre ele trabalha em rede pública, em Minas, o Caio tem consultório particular em Aparecida. Então, vamos conversar com o Caio e com o Felipe sobre o que o conteúdo programático do curso e as nossas atividades hospitalares e as aulas e o relacionamento com os professores, o que tudo isso agregou na vida deles. Então, vamos começar com o Caio. Caio, bem-vindo. Fala um pouco de você, como você encontrou a Faculdade Beco, qual foi o seu primeiro contato comigo e com a faculdade, o que você esperava do curso, quais eram os receios que você tinha, e agora como você conclui, de forma geral, tudo que você vivenciou. Oi, Ângela, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui e poder falar um pouco dessa trajetória de 3 anos, né, dentro da Faculdade Beco, dentro do curso da especialização de bucomaxilofacial. E acho que é muito engraçado, porque a Ibeco, meio que o curso também caiu no meu colo, né? Antes até mesmo da graduação, eu sempre quis fazer bucomaxilo. Então, desde o primeiro dia de faculdade, era o meu objetivo me formar e fazer a especialidade de bucomaxilofacial. E em 2023, eu tinha meu consultório em São José dos Campos e eu estava na recepção, sem nenhum paciente. E por alguma coisa me deu um start, vou pesquisar uma especialidade de bucomaxilofacial. E aí a primeira coisa que veio foi a Ibeco, apareceu a primeira coisa, Ibeco, né? E aí eu peguei e falei assim, doutora Ângela, né, que era a coordenadora, só que eu estava muito preocupado com a minha formação, porque a gente sabe que existem N especialidades, e a minha formação era uma coisa que eu me preocupava bastante. Aí eu fui perguntar da senhora para um colega bucomaxilo, que é o Dr. Luiz Marcelo. Eu perguntei, e aí, o que você acha de fulana de tal? Olha, pode ir, é uma pessoa que tem um nome muito forte em São Paulo, que era filha do Dr. Silvio Aguiar, que era um dos grandes nomes da bucomaxilofacial na época, né? E aí ele foi falando, e aí eu fiz a minha inscrição e fui fazer a prova. E aí o engraçado é que eu me equivoquei na data da prova. Então a prova era para uma semana depois, eu fui numa semana antes. Aí eu lembro que eu conversei com o menino, falei, não dá para voltar aqui para São Paulo, que eu sou de longe, dá para conversar com a Ângela para ver se a gente adianta a prova. Aí eu acabei indo no consultório da senhora, a gente teve uma entrevista e depois, posteriormente, eu tive que realizar a prova da examinadora para fazer a avaliação e deu tudo certo. E acho que o curso em si, ele superou todas as expectativas, cumpriu com toda a carga horária, não só de carga horária, mas com as metodologias, com as disciplinas. Então, nós temos embasamento teórico e prático das fraturas, temos embasamentos teóricos e práticos da cirurgia oral menor, nós temos o conteúdo teórico e prático das DTMs, né, tanto da anestesia muscular, ou seja, articular. Então, acho que o curso abrangeu tudo, né? Até toxina botulínica para tratamentos dentro das DTMs nós conseguimos, né, abranger. Então, acho que é bem completo o curso. Foi muito mais do que eu imaginava. Eu imaginava que não seria tanto assim. Eu achei que o fluxo de cirurgias eram menores, que não era tão puxado. E foi bem puxado esses 3 anos. Tá bem. E você, Felipe, obrigado por você estar aqui. Você também é um aluno muito especial para nós. O Felipe é um aluno que
Acho que foi o aluno que foi o que menos faltou, o aluno que primeiro chegava nas aulas e estava sempre pronto, sempre muito dinâmico, muito proativo, né? E eu queria também perguntar para você como que você lá de Minas descobriu a Ibeco e o que você achava do curso e como foi quando você chegou? Então, primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui. A minha trajetória com a bucomaxilo, ela foi um pouco diferente. Eu, quando estava na graduação, eu tinha muito contato com disciplinas clínicas odontológicas, principalmente a endodontia, que acabou se tornando meu TCC da faculdade, que eu acabei pensando seriamente, será que eu vou para endodontia mesmo? E na faculdade, nós tínhamos matérias optativas, matérias que o aluno podia escolher, né? Faço ou não faço. E uma delas era cirurgia maxilofacial 4, que era uma grande introdução a bucomaxilo. E algumas colegas minhas chegaram lá, vamos matricular nessa eletiva, parece uma disciplina boa. E eu acabei indo junto e me matriculei nessa eletiva e eu encantei. A disciplina era bloqueio maxilomandibular, que a gente fez no manequim, RCP, fazemos atadura para deslocamento de ATM. Então, assim, era uma grande introdução a bucomaxilo. E eu pensei, é isso. É bucomaxilo. Não tenho mais essa paixão pela clínica, aquilo me ganhou na hora. Então, pensei, eu vou seguir nisso. Isso já era 8º para 9º período da minha graduação. Eu já estava no final. E aí eu pensei, vou procurar uma instituição para fazer a especialização, porque eu sabia que eu não tinha como fazer uma residência, não tinha como eu largar tudo. Eu não tinha residência perto. Uma residência aqui em São Paulo me seria mais perto do que uma residência de onde eu moro, dentro do meu próprio estado. Minas Gerais é um estado muito grande, mas em questão de cursos de especialização e residência tem muito pouco. Tanto é que eu já conheci médicos que não sabem o que é um bucomaxilo, porque não é tão frequente, principalmente na região que eu moro, que é o leste de Minas, região do Vale do Rio Doce. Então, é uma região muito defasada desse tipo de serviço. Então, eu encontrei uma especialidade e um local que precisava. Então, pensei, vou fazer. Isso era 2019 para 2020. E aí veio a pandemia. Na pandemia, eu sou formado em faculdade pública pela Federal de Juiz de Fora. Eu fiquei 8 a 10 meses parado dentro de casa, porque o sistema público não acompanhou a velocidade que o sistema particular acompanhou de adaptar faculdades, de preparar para um retorno seguro às aulas. Então, eu fiquei em casa e eu não deixei esse plano parar. Eu comecei a pesquisar instituições, onde que eu posso fazer uma especialização, procurei faculdades com nota no MEC, com alunos formados, e eu conheci uma pessoa lá da minha região que estudava aqui na própria Ibeco, que acabou me recomendando o curso, e eu te conheci um ano antes de vir para cá. A gente só se trocou mensagem por WhatsApp, eu perguntando do curso, até perguntou assim para mim, você não quer vir cá passar uma semana aqui com a gente, né? Vivencia com a gente essa semana. E acabou que eu não pude vir porque são quase 700 quilômetros que eu viajo para estar aqui. São mais ou menos 14 horas de ônibus de deslocamento. É uma viagem tranquila porque eu faço ela no período noturno. Eu embarco mais ou menos 7 da noite para chegar aqui umas 8 da manhã, 9 da manhã. Então, assim, é uma viagem que eu considero tranquila. Não é a viagem, o fator, assim, excruciante. É algo totalmente possível se a pessoa tem o sonho, se ela tem o desejo. Vem de ônibus, vem de carro, vem de avião, mas venha. Não deixa a distância falar, não, você não vai fazer. Ainda mais como de uma região como eu venho, que nós não temos tantas escolas de bucomaxilo. Só nessa cidade de São Paulo, eu posso falar sem erro, tem mais cursos de bucomaxilo que Minas Gerais inteiro. Só nessa cidade. Eu tenho conhecimento de 5 em Minas Gerais inteira. 5. Só que em São Paulo, a margem de oportunidade é muito maior. Não só em questão de escola, mas de casuística também, né? Aqui o que nós temos de trauma, de cirurgia, o N cirúrgico é muito maior. Então eu pensei, vou para São Paulo, porque lá é a casa da ciência brasileira, querendo ou não, é São Paulo. Então vou para lá. Pesquisei e encontrei a Ibeco. Eu fiz o processo seletivo na época, nunca tinha vindo para São Paulo. Eu vim para cá assim, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Cheguei naquele Tietê, naquela rodoviária imensa, assim, eu, a mala e o GPS na mão. E eu consegui, né? Essa vantagem de São Paulo é tudo muito bem sinalizado, é muito fácil de obter informação. Aprendi a andar de metrô, que eu nunca tinha usado metrô na vida, nós não temos isso lá. E consegui, no início eu errei o bairro da Ibeco, eu desci bem antes.
E aí eu fiz o processo seletivo, e no ano seguinte eu dei entrada no curso. E o que eu posso falar de evolução, eu sou outra pessoa em termos de prática e de profissional. Quantos dentes, por exemplo, siso, eu pegava antes e eu falava, não dou conta. Encaminhava para terceiro. E hoje sou eu que faço esses dentes. Eu sou servidor público há quase 4 anos que eu estou no SUS, na mesma instituição. Eu trabalho com essa parte de reabilitação oral, biópsias, exodontias. E assim, em termos de prática, aquilo que eu um dia encaminhei, aquilo que eu um dia tive receio, hoje eu tenho segurança total para fazer. Então, a Ibeco está de parabéns nesse quesito de educação e qualidade. Que bom, fico feliz. Você soube aproveitar, né? Vocês souberam aproveitar o que a gente tinha a oferecer, né? E como que foi para vocês? Então, vou começar com o Caio. Você tinha contato com o ambiente hospitalar antes de estar na Ibeco? Você já entrava para auxiliar a cirurgia? Você tinha esse desejo de estar em hospital na tua cidade? Só para deixar claro, eu só faltei um mês, tá bom? Nesses 3 anos, viu? Não, você também não. Você não faltava também. Também chegava cedo. Eu tive um pouco dessa vivência na faculdade de hospital, porque eu tive um professor dentro da graduação que era bucomaxilo. E aí, como eu era bolsista do ProUni na Faculdade Particular de Pindamonhangaba, e do lado de lá tinha um serviço público, que era o Regional de Taubaté, e ele fazia prestação de serviço. Então, ele levava alguns alunos para vivenciar o trauma, para ver fraturas de mandíbula, né? Então, a gente tinha aquele contato, então a gente via ele fazendo acesso submandibular, né? A gente via ele fazendo a redução com o placa parafuso. E depois eu tive mais contato com o Dr. Luiz Marcelo, que foi o mesmo que tinha, o bucomaxilo que tinha indicado anos antes, depois, posteriormente, a senhora. E eu tive contato com ele nos hospitais próximos da minha região, Aparecida e Guará. Então, eram 2 referências que eu tinha ali. Não tinha tanta vivência hospitalar, mas eu já tinha noção, mais ou menos, de como funcionava esse âmbito. E era uma coisa que você queria fazer, Muito, você queria nossa. atuar. Eu entrava, eu falava, cara, aqui tô no Grey's Anatomy, né? Tipo, eu tô realizando o meu sonho, eu tô num ambiente que eu gosto, é uma coisa que eu me sinto bem. É muito estranho, mas eu me sinto muito bem dentro do centro cirúrgico. É desafiador. É muito, eu me sinto muito legal, é como se eu estivesse dentro do meu próprio ambiente, é como se eu me identificasse com aquele ambiente, e aquele ambiente me faz bem, de estar lá e de poder conseguir operar esse paciente, né? E muito mais do que conseguir operar o paciente, executar a técnica cirúrgica, é você ter a segurança de saber o que você está fazendo, né? E isso a gente tem. A gente tem excelentes profissionais, principalmente os nossos preceptores de cirurgias, que sempre nos dá respaldo dentro do centro cirúrgico, sabe? Às vezes fica um pouco estressada, a cirurgia é mais complexa, aí a pessoa fica vermelha, né? E não faz isso, não pode. Aí você queima a luva, né? Você queima campo no primeiro. Mas você vai pegando no tranco, você vai pegando o jeito, vai vendo como é a rotina. Você vê que conversar com o médico é totalmente diferente, esse contato do bucomaxilo com o médico. Postura no hospital, né? A postura é totalmente diferente, sabe? Como é. E assim, você não dá para passear pelo hospital como se você estivesse passeando pelo shopping center, Lógico, sabe? Você tem que ter uma postura. Por quê? Porque nós representamos a equipe, né? A equipe do Dr. Francisco e a equipe da doutora Ângela, né? Isso é muito importante. A gente leva a responsabilidade tanto para os profissionais, porque o médico não quer saber se você é residente. Ele está falando com um bucomaxilo ali, lógico, que está dentro da especialização e precisa resolver o caso daquele paciente que está internado. Seja por uma simples infecção de um dente ali que precisa ser controlado, ou por uma fratura, um trauma que chega que precisa ser operado. A gente nos hospitais que a gente atua, né, na nossa equipe, o Francisco e outros professores que estão com a gente vê um jeito de ligar a nossa especialização, que tem um caráter de residência, né, nos hospitais que a gente trabalha. Então, os nossos alunos são autorizados a estar com a gente e acompanhar nossas atividades. Então, vocês passam visita, né? Vocês têm o crachá, vocês têm o avental, sabem mexer no computador, né? Então, sob nossa supervisão, vocês atuam, né? E também tem essa responsabilidade de lidar com o paciente que está ali vulnerável, né? Sem saber o que ele tem, sem saber se vai ter o que vai ser feito, né? Então, isso é muito legal, é muito importante também vocês participarem de tudo isso, né? Além de estar com a gente nas cirurgias. E eu vejo que você me ligou, assim, quando você agora que você está
tentando assumir, né, um serviço na tua cidade, você está evoluindo super bem. Quando você se viu sozinho ali, que sempre está a gente como suporte, né? Então, vocês sabem que tudo que ia acontecer, estão lá os professores, está lá a gente. E aí, agora você se viu sozinho, você é responsável, né? O seu nome. E aí você vê que a atenção é outra, né? E aí é muito engraçado, porque o dia da minha primeira cirurgia, do meu primeiro paciente, que eu fiz o pedido cirúrgico, que eu que fiz a solicitação, que o paciente eu que internei, que eu que carimbei, veio o peso, né? Porque assim, a verdade é que se a gente está dentro de... É claro que isso não pode acontecer, que fique bem claro, viu? Isso não pode acontecer. Mas se acontece qualquer coisa dentro do transoperatório do paciente, sob a tutela dos nossos preceptores, nós temos eles para nos solucionar o problema que vier no transoperatório. Né? Graças a Deus, nesses 3 anos, a gente nunca passou por um problema. Pela graça... um problema grave, né? Nunca tivemos uma intercorrência. A gente resolveu os problemas. Sim. Tivemos, né? Tivemos aparelho que soltou, tivemos hemorragia. Aparelho que não funciona. Tivemos aparelho que não funciona, tivemos atrasos, tiveram pacientes que tiveram complicações. Mas nenhuma intercorrência do transoperatório de executar uma cirurgia errada, uma incisão, uma osteotomia errada. Isso, nos 3 anos que nós estamos fazendo, assim, a gente está atuando dentro da residência, do curso, isso da especialização nunca aconteceu. Então, quando foi a primeira vez... eu sempre falava, Ângela, calma, relaxa, né? Respira. Eu tô sempre pilhada. Sempre pilhada, sempre estressada. Eu falei, calma, dá uma respirada. Aí, no dia que foi, o paciente sendo entubada, nossa, a cervical ficou totalmente rígida, sabe? Aquela tensão. Aí, na hora que acabou a cirurgia, eu peguei e falei, Ângela, deu tudo certo, mas tô cansado, super estressante, tô acabado. Olha, eu falava muito da senhora, te julgava muito, mas... poxa, é realmente... é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E o que a experiência que fica, né? É que a gente está dentro de um ambiente que nós, dentistas, na nossa formação, não estamos preparados, né? Não somos preparados para estar lá. Então, assim, o que eu gostei do curso foi que antes mesmo de nós estarmos dentro do centro cirúrgico, de estarmos dentro do hospital, de conversar com o médico, nós aprendemos e ver a interpretação de todos os exames laboratoriais. Nós aprendemos ressonância, tomografia, várias aquisições radiográficas quando nós não temos a presença da tomografia, para podermos conseguir dar sequência no tratamento do paciente, seja no âmbito particular ou no próprio SUS, né? no público. Então, acho que esse preparo foi muito bom, porque quando a gente conversa, o profissional vai falar, olha, o paciente está com tal antibiótico e tal, e você precisa saber se aquele antibiótico está correto para o tipo de infecção que ele está. Eu acho que essas coisas foram muito importantes. A farmacologia aplicada no curso deu o sedimento. A farmacologia, eu acho que é a mãe, né? Sim, com certeza. Você entender o hemograma completo, ver se o paciente está com PCR, o que significa o PCR, o que ele quer dizer, né? Você saber por que a gente vai pedir glicemia, né? Por que a gente vai pedir, por exemplo, um hemoglobino completo, um leucograma. Então, eu acho que isso é muito importante. Lógico. E essa curva de aprendizado que nós tivemos durante o decorrer do curso, os 3 anos, eu acho que foi bom. Eu acho que cumpriu com os requisitos. Isso me deixa feliz porque a gente está há bastante tempo na área, mas nós nos testamos, né? A forma de ensinar, né? Como você ensina, só a aula não é bom, aí... além da aula, tem os seminários, né? Então, você apresentar o seminário, faz o aluno estudar, aí como que ele vai... E ele está com a gente também no dia a dia, é importante, ele está sozinho, fazendo as coisas que a gente tem que fazer também é importante, quer dizer, tudo isso junto e 3 anos empurrando essas coisas, uma hora entra na cabeça e a coisa acontece. E uma coisa que o Felipe falou, e eu acabei não falando, a mão cirúrgica, ela muda, né? Antes eu... esgarçava a gengiva num simples desescolamento, né? Dilacerava ela, não sabia fazer uma osteotomia direito, uma odontosecção. Firmeza, né? A firmeza. E nossa, dava um apavoro na cirurgia, sabe? Eu olhava aquele dente, mas como que eu vou conseguir tirar um dente desse? É impossível, né? Eu não sei.
né? E eu queria cirurgia, mas eu não sabia para onde saber, não sabia nem o que era Molt direito, sabe? Eu sabia o nome dos instrumentais, mas não sabia usar a ferramenta. É você ter uma Ferrari certa. e não saber usar ela. Então, hoje, é a mesma coisa do Felipe. Encaminhava os meus pacientes para outras pessoas operarem e hoje é eu que opero dentro do meu consultório. E o que eu acho mais engraçado é que durante os 3 anos, conforme a gente fomos tendo as matérias, né, sempre aparecia um paciente no consultório logo seguinte. Referente àquela matéria que estava estudando. Respectiva matéria. A gente atrai, Começamos, né? por exemplo, sobre cisto, aprendemos a psectomia. No outro dia, apareceu no meu consultório a paciente da psectomia. Então, assim, isso é muito legal. E eu já me estendi bastante na fala, e uma coisa que é muito importante que vocês devem saber é que a doutora Ângela acaba se tornando uma mãe pra gente, assim, não, olha, não né? fala isso, que eu já tenho 2 Né? filhos grandes. Mas uma mãe profissional, né? Então, assim, todas as vezes que eu tive qualquer problema no consultório, né, no sentido de não saber o que fazer ou a conduta que tem, eu não mando mensagem, eu sempre ligo. Doutora, tô com o paciente assim, assim, assado. O que você acha que a gente tem que fazer? Mesmo. E eu ligo mesmo, eu 3 não mando da manhã, mensagem. 4 da manhã. Então, assim, se precisar, eu ligo. Então, assim, isso foi muito importante. Olha, Caio, ó, pede uma radiografia, olha, faz desse jeito, eu vou te ligar mais tarde, a gente vai planejar o caso junto, faz a cirurgia assim. Ah, mas eu não tenho experiência. Calma, você aprendeu, você consegue, você sabe fazer, você só tá nervoso. E deu tudo certo. E esse suporte acalma e faz a gente seguir com os pacientes. Não isso só eu, como os outros professores também, sim, né? Sim. Que acaba tendo afinidade com os outros professores muito. também. E, Felipe, para você, assim, você se imaginava no centro cirúrgico? Você tinha esse desejo? Quando você passava no hospital em Minas, você falava, quero trabalhar naquele hospital, ou não? Na verdade, não. E olha que eu tenho, assim, um grande número de parentes da área da saúde. Eu tenho um bom número de médicos, a minha irmã é médica, eu tenho tio médico, tenho primo médico. E assim, até mais ou menos aí o meu 8º período da faculdade, eu estava indo num outro caminho, né? No caminho odontológico clínico, que é um caminho que eu hoje percebo que eu não tenho mais aquele olhar. Assim, eu me vejo no futuro 100% bucomaxilo hospitalar. Eu não pretendo mais exercer essa parte clínica odontológica, restauração, canal, apesar de eu gostar bastante, ortodontia. Eu não me vejo mais nesse mundo. Eu ganho, né, totalmente para bucomaxilo. Que assim, a curva de aprendizado ela é consideravelmente longa, mas o aluno ele tem que perceber isso. O dentista ele é uma profissão prática, então você aprende fazendo, mas de maneira complementar, a pessoa tem que estudar. Nós, por exemplo, estamos fazendo uma especialização. Nós não somos residentes. Mas isso não significa que nós vamos ficar para trás. Só que nós temos que ter essa disciplina de tentar minimizar esse grau que tem entre nós e eles. E como que eu tentei fazer isso? Além da prática, nós temos que ter 1 hora de estudo diário que seja. Você tem que ler se autodisciplinar é Sim, estudar. porque né? Não dá para negar. O residente ele tem 8.000 horas de aula. Ele vai viver aquilo 24 horas. Na especialização, nós vamos ter 3.000, 4 no máximo. Então, existe um degrau entre mim e ele. Como que eu diminuo esse degrau? Eu tenho que saber tanto quanto um. Mesmo que eu não tenha essa prática todo dia, mas se eu entendo de anatomia, de farmacologia, de patologia, eu já começo a encurtar esse degrau. Com certeza. Então, assim... Você é autodidata, né? Vai atrás. Ainda mais hoje que tem internet, tem tudo, Chat né? GPT, você tem livro, você baixa PDF. Na época dos meus tios médicos, eles estudavam em Barça, em livros de 2.000, 3.000 páginas. Não tinha Google. O que é uma coisa que eu admiro muito, porque pessoas dessa época estudaram de verdade. Não tinha essa de fazer um resuminho de 5 minutos. Então, você pega dentista hoje que não sabe o básico de uma inervação, que não sabe o princípio anestésico, que não sabe a medicação que eu posso passar para um hipertenso, para um diabético. Então, assim, você tem que correr atrás. Ainda mais o bucomaxilo, que ele lida com fatores muito mais cruciais. Porque nós, além de termos que saber para nós temos que socorrer um eventual colega. O paciente desenvolveu uma complicação no consultório. O paciente foi encaminhado para mim por um terceiro. Então, eu tenho que saber interpretar um caso, não só meu, mas intervir num caso, né, de uma emergência. Então... Você sabe a gravidade, né, do que a gente faz, né? E para saber isso, a pessoa
tem que estudar, você tem que ter seu livro, você tem que ter seu roteiro, você tem que ter um grupo. Se você não souber, manda mensagem, pergunta para alguém que saiba, mas não fique estagnado. E não deixar tudo nas costas do curso, né? Da faculdade, do curso, do professor, do preceptor, né? Você tem que se virar. Não tem como deixar para que o outro faça por mim essa parte, né? O livro não vai ser lido sozinho. O estudo não vai ser feito sozinho. Então, assim, eu bato muito nessa tecla porque eu venho de uma instituição federal bastante rígida. Então, assim, ou você estudava ou você tentava de novo mês que vem, semestre que vem. Então, assim, não tinha segunda chance. Não tinha essa margem de erro. Então, ou você estudava ou você estudava. Não tinha essa opção. O aluno ele tem que buscar o estudo, porque é muitas vezes o que vai fazer diferença. Na bucomaxilo, nós entendemos o real poder que a odontologia tem, não só de transformar vidas, mas de salvar. Quantos casos nós tivemos de pessoas que foram internadas por causa de um dente que infeccionou? Você chega para um paciente e fala assim... É o que mais tem, né? Assim, chega lá, seu João, dona Maria, sabia que seu dente pode te matar? Eles vão negar. A maioria das pessoas não sabe o perigo que é um dente maltratado ou que um dente negligenciado pode ter. Nunca aconteceu com a gente, mas as pessoas morrem de abscesso dental. Sim. Isso acontece, ainda mais na rede pública, de angina, de um siso mal tratado, de uma cirurgia, de um dente comum que complicou. Então, assim, na bucomaxilo a gente percebe que dente, ele não é um brinquedo, ele não é algo que muitas vezes vai cair, que pode ser restaurado. Dente mata. Puramente estético, né? Dente mata, e mata muito. Com certeza. Então, assim... Não, e o cuidado também com a antisepsia, com a esterilização, com as, né, de você não quebrar a cadeia asséptica, tudo isso é muito... pode dar sucesso ou fracasso por conta de uma luva que você tocou e contaminou. Exatamente. Por conta de um antibiótico que você deixou de prescrever, de um material que tocou no campo E às vezes um dentista clínico não leva isso tão a sério, né? Como a gente aprende a lidar. Só não leva, né? Não usa. Não usa. Ou às vezes não é instruído, que infelizmente a graduação de odontologia hoje deixa muito a desejar. Eu já conheci profissionais que, numa faculdade de 10 semestres, começaram a ter prática clínica no 8º, no 9º. Então, são pessoas que não tiveram essa prática corriqueira. A pandemia contribuiu muito para isso, infelizmente. Sim. Porque eu conheço pessoas que fizeram a parte prática em manequim. Então, parte disso tudo vem de uma graduação que muitas vezes acaba sendo defasada, né? Então, assim, ter dentistas hoje formados que não sabem o básico de uma anatomia humana, de farmacologia, você não precisa saber descrever o trajeto de um nervo completo, saber 50 comprimidos diferentes, mas você tem que saber o básico do básico, né? E muitas vezes isso não é cumprido, agem, né? Para que indicar, né? Então, às vezes, isso não é cumprido, né? E se a pessoa quer seguir carreira na bucomaxilo, ele tem que levar isso ao quadrado, ao quíntuplo, porque não dá para a pessoa defasar conhecimento, defasar estudo numa profissão que lida dentro de um hospital, que lida com pessoas muitas vezes em estado severo de debilitação, de desnutrição. Então, assim, se a pessoa muitas vezes não sabe o que fazer no consultório, no hospital ela não vai saber. Então, a base tem que ser forte. E se você sente, eu não tive uma base forte, corra atrás, estude, busque grupos, pesquise, mas estude, não fique parado. E voltando ao que a gente estava falando no começo, como foi o teu primeiro dia de centro cirúrgico? Não, foi bastante... Você lembra disso? Eu me lembro, fui no São Camilo do Ipiranga. Foi um dia que, se não me falha a memória, eu nem estava programado. Foi assim, de surpresa. Como foi meu primeiro paciente na faculdade também. Assim, nós recebemos uma urgência, se não me engano, foi retirar uma barra de Erickson. Uma contenção, assim, e eu soube disso na véspera. Então, foi muito complexo, né? Eu não sabia, será que eu estou contaminando alguma coisa? Será que eu estou me portando certo? Minha mão está na altura correta? Será que eu estou fazendo tudo certinho? E fica uma tensão dentro da sala, né? Não, é um ambiente tenso, Sim, né? Parece é um ambiente relaxado. Parece que está todo mundo te olhando para ver se você comete buscando um erro, né? Um erro para te dar erra para eu te dedar, erra para eu contar para o preceptor, para eu falar de você para o seu chefe, né? Então, assim, você se sente julgado. Primeiramente por ser dentista, né? A gente é novo na área e eu já percebi que dentista
não é tão bem-vindo assim, infelizmente, em certos hospitais, né? Isso é um assunto antigo, né? Assim, o hospital sempre foi a casa do médico, né? Então, os nossos antigos cirurgiões renomados, né, que às vezes que não estão mais aqui, eles conseguiram esse lugar que a gente está agora, né? Através de muita luta, muito estudo, muita boa postura, muito resolver os problemas, né? E aí veio o respeito pela classe médica. Hoje a bucomaxilo é considerada já, né, há muitos anos como uma especialidade muito importante, requisitada nos hospitais, né? Hoje, graças a Deus, não temos mais isso. Mas, claro, a gente tem que saber se portar, tem que saber falar. Com toda certeza. E cabe a nós perpetuar essa vaga que o pessoal deixou para nós. Exatamente. Então, por isso que é incabível, né, dentista se tornar um bucomaxilo e não ter o básico de um conhecimento, de uma formação. Foi uma vaga conquistada com sangue, suor e lágrimas. Com sangue, suor e lágrimas, exatamente. E aí nós não podemos permitir que a própria profissão derrube isso. Cave a nossa própria cova. Como a odontologia acabou, infelizmente, seguindo nas últimas décadas um caminho bastante sinuoso. Então, assim, é necessário que a gente valorize o que foi conquistado e que a gente honre essa vaga, que a gente honre essa conquista que foi do bucomaxilo. Aí a gente vai... A bucomaxilo ela é muito apaixonante, né? E não tem como você não estar nessa profissão se você não gosta. Você não está disposto a se sacrificar. Porque aí a gente cai naquela coisa do perfil, né? A gente se fala, o aluno tem um perfil, você tem que ter o perfil. Você pode querer ser bucomaxilo, você pode ser induzido, achar que é status, achar que é bonito, achar que vai ficar rico, é diferente, que é um achar médico, que é diferente, né? achar que é um médico. Mas você, no dia a dia, é você e uma pessoa que está precisando de você, você tem que gostar de gente, você tem que saber o que fazer, você tem que passar tranquilidade, seriedade, resolver, você tem que simplesmente resolver o que está sendo pedido, né? E é um caminho de autossacrifício, né? Porque você sai de madrugada, vai perder festas, aniversários, perder viradas de ano, Natal, por isso que tem que ter o perfil. Se você não está disposto a se sacrificar, a dar tudo de si, a abrir mão de algo pela profissão, então não faça, porque você pode deixar alguém que está precisando na mão por um capricho seu. E aí o que eu sinto como professora, né? Eu estou aqui há muito tempo nessa área da educação, que é uma área que eu gosto, de plantar semente, né? Entram muitos alunos, né? Mas os que concluem o curso, os que vão até o final são poucos, e a gente vê isso, né, em todo o curso. Começa a turma com um grupo grande e muitos vão saindo, porque o curso é longo, o curso te exige, o aluno pensa que é uma coisa, mas às vezes não é, ele tem que ficar fora do seu consultório, fora da sua família, fora da sua rotina, e às vezes ele acha que não é... E aí, é difícil. Que é difícil. E é difícil. E ele precisa ganhar, ele precisa fazer um monte de coisa, enfim. E o que eu acho legal também é assim, que a especialização, quando a gente entrou, a gente entendia que era uma semana por mês, né? Então, eu iria de segunda a domingo e estava tudo certo, bora para casa. Mas não, Mas aqui ela é diferente, aqui é full time. Domingo, na outra semana, tem paciente, segunda, terça, 9 horas da noite, ó, paciente falando de chamado tal, no hospital, tem passa a visita. Porque eu tô no banheiro, não importa. Termina aí e vai, sabe? Isso demora um pouquinho mais. Eu e o Felipe, nós acabamos não conseguindo essa frequência tanto, porque nós moramos longe, mas os nossos colegas que moram aqui em São Paulo, eles têm essa vivência. Então, acho assim, que o curso ele entrega bastante coisa nesse sentido, sabe? Sim. E assim, passar visita, e não é só passar visita, né? Tipo, ver o paciente. É você sentar depois da enfermaria, conversar com o enfermeiro, você conversar com o médico, olha... Com a família, explicar o que está acontecendo. Aí você liga para o preceptor, olha, o que você acha, passa o caso. Aí eu acho isso, você discute o caso e você consegue. Então, você vai criando a sua autonomia durante a cirurgia. Há um ponto que o preceptor já não entra mais na cirurgia, fica ali, sabe? Pescoçando para ver se está tudo certo, para ver se o turbante está certo, se está bem fixado o tubo, se o paciente está bem, se está confortável, se está comprimindo, se não está. Isso é muito importante. Então, acho que... E sabe o que eu percebi? Que eu me toquei bem agora na nossa conversa? Que eu peguei e falei, caramba, velho, qualquer coisa que eu fazia, a Ângela vinha para cima de mim, né? Eu falei, caramba, mas só comigo não é possível. E eu lembro que no dia da nossa entrevista, eu peguei e falei assim, eu vou fazer um pedido para você. A senhora lembra o que eu pedi para a senhora? Lembro. Eu peguei e falei assim, eu quero que a senhora me faça a mesma coisa que o Dr. Silvio Aguiar fez. E esprema, porque eu quero sair bem, porque eu quero sair com uma boa formação no sentido de que
as pessoas me reconhecem e falam, o bucomaxilo fulano de tal, o doutor fulano de tal é bom, né? Você pode ir nele que você tem confiança. Que bom, Então, Caio. eu lembro, acho que isso aconteceu, A gente presta mais atenção em quem a gente gosta, né? Quando a gente não tem muita afinidade, as coisas a gente releva algumas coisas, né? E acho que por gostar muito de você, acabei pegando no seu pé mesmo. Muito. Muito. Foi muito bom. Sim, e assim, o objetivo da gente estar também nessa conversa é falar de 2 cursos que a gente tem na faculdade, né? Um que é o de especialização que a gente está falando, e o outro é de atualização em cirurgia oral. Então, assim, o objetivo do curso, né? A gente fez esse curso de atualização em cirurgia oral para o aluno que quer ter uma prática em cirurgia na clínica, resolver os casos dele no consultório, e ele não precisa necessariamente se tornar um bucomaxilo ou atuar em ambiente hospitalar, ou saber trauma, ou saber ortognática, ou saber tudo, ATM, tudo que está envolvido, né? Mas ele quer mais ter uma prática melhor na clínica. E a gente estava discutindo, talvez seria interessante, como pré-requisito do aluno para entrar na especialização, é ele fazer a atualização, né, em cirurgia oral. O que vocês acham disso? Porque a gente tem uma clínica que a gente faz bastante, né? A gente treina bastante a parte da clínica. E a clínica em cirurgia é soberana, né? Ela é muito importante. Eu deixo o Felipe começar a falar. Pode começar a falar. Então, nesse ponto eu sou muito a favor, por vários motivos que eu poderia elencar. Primeiramente, o bucomaxilo, a nossa base é a exodontia. Todo bucomaxilo, ninguém vai iniciar a carreira no ortognática. Você tem que começar da base. E uma vez que você domina a cirurgia oral menor, você percebe que, na verdade, a cirurgia bucomaxilo ela é muito parecida. Essa questão de afastamento, descolamento, osteotomia. Então, quem sabe fazer uma boa exodontia, seja de um dente impactado, seja de uma raiz residual, você percebe que não é muito diferente. A técnica é a mesma. É o mesmo princípio, né? O crânio as camadas que você afasta, que você incisa, você começa a perceber que faz sentido. Então, assim, a exodontia, para mim, ela é a mãe da bucomaxilo, é a base. Se você chega no bucomaxilo hoje e fala assim, eu sou bucomaxilo e eu não sei fazer siso, é algo questionável, né? Porque, assim, a pessoa sabe fazer uma super cirurgia, uma prótese de côndilo, mas não sabe a base da profissão. Então, para mim, você tem que começar fazendo exodontia, você domina a exodontia e você vai progredindo nessa curva que é a bucomaxilo. Então, se perguntar para mim... E a nossa clínica proporcionou, né? E bastante. Tivemos, graças a Deus, pacientes ótimos. Quase 1.000 horas de cirurgia oral menor que nós temos na EMEC. Quase 1.000 horas. Inúmeros sisos. Perdi até as contas. Perdemos as contas. Foram, assim, centenas e centenas e centenas. centenas. E foi de vários tipos, né? Não, e não nem só siso. sisos. Biópsia, lesões. Ontem mesmo, né? Remoção de placa. Eu já tirei aparelho fixado em osso. Nós tivemos uma grande variedade. Até ontem mesmo a gente fez o nosso segundo caso, né, de endodontia. A gente tratou canal. Não, essa coisa de canal é um apêndice, um adendo nessa conversa, porque no nosso curso nós não fazemos canal. Não fazemos canal. Mas como o Caio e o Felipe, eles sabem fazer canal, nós tivemos uma lesão, um cisto, uma lesão cística, né? Fizemos a biópsia, era um cisto. Consideravelmente grande. Consideravelmente grande em maxila, abrangendo 3 dentes anteriores, né? Uma dimensão de 3 centímetros por 2 centímetros de comprimento por 2 de largura. Segundo o professor Eugênio, foi o maior cisto que ele já viu em imagem. É um cisto muito grande, uma paciente carente, que veio do interior, né, de São Paulo, né, para cá, de indicação. E aí eles me pediram permissão se eles poderiam fazer o canal dessa paciente. E aí eu pensei muito, né, e lá não se faz canal, a gente não está dando curso de endo, pensei em tudo que implicava ali, mas como eles são dentistas e fazem canal e sabem fazer canal, e isso ia favorecer a paciente, porque ela ia lá na faculdade, o preço é um preço de custo, um preço muito baixo, e isso ia favorecer muito a paciente, e como está ligado à cirurgia, porque era necessário fazer os canais para remover o cisto, né? E depois fazer a apsectomia e preservar os dentes. Então, aí eu cedi. Fizemos um termo de consentimento e tudo, né, que envolve... Paciente. Explicamos e eles fizeram o canal para depois fazer objetivando a cirurgia. O objetivo almejando a cirurgia. A gente sempre trata a paciente visando
a cirurgia, né? Então, assim, a gente faz de tudo para tirar os obstáculos que nos separam entre nós, o paciente e a cirurgia, né? E como a paciente ela não tinha condições, né? Era uma paciente mais carente, não nos custavam fazer esses 3 canais, né? Então, eu acho que é essa experiência é o diferencial, sabe? A gente tirou até já fizemos até uma biópsia de ameloblastoma em ramo de mandíbula, que foi genial. Que foi perfeita aquela cirurgia. Não é porque foi eu que fiz, mas é mentira. Mas assim, foi incrível a cirurgia, foi um acesso que eu nunca tinha feito, que a Ângela ensinou. Eu queria muito tratar o ameloblastoma inteiro lá, mas depois pensando e discutindo com os colegas, ele falou, não, é loucura fazer isso, vamos encaminhar para o hospital público, né? A paciente não tinha convênio. E até isso a gente teve contato, né? Até com o hospital público. Sim, fizeram estágio no hospital público. Nós fizemos estágio no Campo Limpo. No GRAAC. No GRAAC. No GRAAC, isso foi muito bacana. Muito. E a gente tivemos bons professores. Sim. Né? Eu falo que eu tenho um pouquinho da Ângela, um pouquinho do Manu, do Dr. Manu, né? Dr. Manuel e da doutora Priscila, né? Então, assim, foram as 3 pessoas que esteve ali e a Priscila sempre atrás do nosso cangote, tá afastando ruim, você lacerou um pouquinho aqui, olha, por que você abriu assim? Ela tem um jeito único de ensinar. Não, a Priscila ela era dura, mas eu lembro que vocês gostavam muito dela. Muito, né? muito. E ela passava muita técnica de como segurar o instrumento, por que está fazendo de tal jeito, como que põe a empunhadura da tesoura. E isso é muito legal. Manu também, o Manuel, a gente fala Manu que a gente acaba pegando um pouco de intimidade, né? Mas o Dr. Manuel também, né? Os dois ali em si, né? Sempre como eram bastante cirurgias, eram bastante alunos no começo, então a doutora Ângela não dava conta de atender um por um, então sempre tinha mais de 2 professores dentro do ambulatório para rodar, para ver, para cuidar de todo mundo, para ver se está todo mundo fazendo uma boa anestesia, se o paciente está sendo bem cuidado, se está com dor, se está irrigando bem, se a mesa operatória, né? Se a mesa cirúrgica está certa. Então, assim, a gente tem bastante do Manu, do Manu, da Pri e da doutora Ângela. E você foi o que melhor arruma a mesa até hoje, né? Você aprendeu, você tem mania de... Há controvérsia. Não, acho que ele é o que melhor arruma a mesa. E brigo com todo mundo porque que não arruma a mesa. Você tem um pouco, acho que talvez um pouco de toque até, né? Um pouco, talvez. E eu tenho esse toque também, de preparar o paciente de mesa, e você conseguiu arrumar certinho. Do jeito que a senhora gosta. Do então jeito que a senhora acha que as coisas são, né? Do seu jeito. É um toque bom. É um toque bom. É um toque que eu acabei não tendo por trabalhar no local em que eu não tenho 10%, né? Você faz bem, você pega tudo, mas você é meio SUS, assim. Você é mais do jeitão SUS. Eu tenho 10, 15% no SUS dos materiais que eu tenho aqui hoje. Então, eu aprendi a trabalhar com o básico, né? Eu monto uma mesa, assim, às vezes com 5, 6 instrumentais e... Acaba que isso... E é engraçado, né? Você falou dos instrumentais. Eu nem sei se eu posso contar essa história, mas eu vou contar porque eu acho muito engraçado, porque eu conto para todo mundo. Uma vez nós estávamos no Hospital de São Camilo fazendo uma ortognática. Tava eu, a senhora, o Dr. Geraldi, né? Inclusive é o meu pai de consideração, né? Não é brincadeira. Mas nós estávamos lá no São Camilo, a gente estava fazendo uma ortognática de uma paciente. Aí a senhora falou, hoje você vai ficar na mesa cirúrgica. Eu falei, olhei para a instrumentadora e falei, essa mesa aqui da empresa, essa mesa aqui é minha hoje. Aí montei a mesa, entrei junto com ela, nós montamos a mesa. Aí a cirurgia aconteceu, fixou mandíbula, fixou maxila, tudo certo. Aí a Ângela estava suturando, não sei o que passou na minha cabeça. A menina falou, a instrumentadora, tô cansada. Eu falei, pode sair da cirurgia. E ela saiu, né? Eu achei que... E aí, daqui a pouco a Ângela falou assim, Caio, pega tal instrumental para mim, pede para a instrumentadora pegar tal instrumental. Eu falei, tá bom. Aí, caixa, procura o instrumental aqui, não acho, procura. Nossa. Aí, Ângela, Caio, cadê a instrumentadora? Doutora, você onde tá? Não. Você mandou ela sair. Se algum amigo meu tá ouvindo essa conversa, ele já te tira do curso nesse dia. Nossa, a Ângela começou a ficar vermelha, porque quando ela fica brava, ela fica vermelha, o pescoço vermelho, que ela é branquinha. Aí ela falou, cadê o instrumentador? Doutor, eu achei que estava acabando. Eu mandei ela almoçar. Eu falei, como você me desautoriza e tira uma instrumentadora de campo? Foi um caos, eu nunca levei tanto xingo. Como você faz isso? Mas realmente estava errado, que podia acontecer qualquer coisa. Nunca mais. Não chego nem perto da instrumentadora, do instrumentador, nem perto da mesa cirúrgica, tem até arrepio.
Mas foi um caso muito engraçado, que depois foi engraçado, depois porque foi relevou. muito inusitado o que aconteceu. Sim, sim. Mas foi a lição aprendida. Não podia deixar essa história só para mim. Pegando esse gancho, a gente vê que cada um tem um jeito de ser, né? E aí a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque acontecem imperfeições, né? A gente mesmo erra, mas aí o aluno também, até ele pegar o jeito de como funciona a coisa, ele passa faz umas coisas erradas. Acontece. Mesmo. Eu tentei não Acontece. errar, mas foi. E aí a gente tem que ter também conversa, né? Conversa, explica, e a coisa vai. E hoje, de qualquer forma, você aprendeu a arrumar uma boa Muito. mesa. Não, arrumo. E quando a gente coloca para fazer isso, a gente sabe que vai dar certo, que vai ter tudo o que precisa e vai ficar tudo arrumado e limpo. E a gente sabe que assim, tem confiança, né? A gente fez uma cirurgia num paciente no Dom Alvarenga, a senhora estava no congresso, era um paciente da senhora, Sim. estávamos só nós, né? Um paciente que era um paciente grave, né? Era um paciente que estava com comprometimento imunossuprimido e também era um paciente que estava com uma baita de uma infecção. Tínhamos que fazer uma extração de um dente. Então, estávamos eu, o Felipe, na cirurgia. Então, assim... O professor Juan. O professor Juan estava presente com a gente, mas o professor Juan falou assim, eu tô aqui só de backstage, né? Só tô aqui se precisar de qualquer coisa. Então, assim, nós que conversamos com o anestesista, pedimos a cirurgia, escolhemos a intubação, aonde seria, qual a região, falou com o anestesista, a via, com conversamos tudo, com o anestesista, conversamos com o paciente, família. sabe? Então, fizemos a sepsia, antissepsia, fizemos a preparação do paciente, o preparo, montamos a mesa e fizemos a cirurgia, depois o pós-operatório. Não, né? E a confiança é tudo, né? A confiança é tudo. Então, a cirurgia, todo mundo vai falar a mesma coisa. Você pode ter o jeito que você quiser, a criação que você teve. Tem gente que é mais extrovertido, mais educado, menos educado, mais inteligente, menos inteligente. Cada um tem um jeito, mas a gente tem que ter uma relação de confiança, isso tem que ter. E respeito, né? Respeito à hierarquia, né? Isso aí é uma coisa que hoje em dia não é muito comum, né? Mas eu acho que... Mas se não tiver isso, não vai. Porque eu tenho confiança extrema em vocês, assim. Vocês dois, pelo menos, né? Eu acho que o que a senhora falou é verdade. Eu acho que a cirurgia oral menor é a base, né? É a base. Nós operamos, assim, um descolamento do periósteo todo lacerado para não estar mais lacerado, né? Você saber diferenciar... A sutura. A sutura, qual o fio que a gente vai usar, por que você vai usar um cedo, um nylon, né? E assim, o Felipe atendeu muito mais pessoas até estrangeiras, né? Pessoas de outros países. Atendemos gente aqui, de consulado. Síria, Palestina, África do Sul. Como é que chama? Não é imigrantes, refugiados. Sim. Refugiados. Falava pouquíssimo português. Foi muito interessante. Então, fizemos cirurgias de diversas coisas, desde... Pacientes do GRAAC, crianças do GRAAC. Foi o siso mais jovem que eu tirei, foi de uma criança de 12 anos do GRAAC. Eu nunca tinha operado uma pessoa tão jovem para fazer uma exodontia de um siso, né? Mas ele veio com o pedido, né, do onco de fazer transplante de medula e coisas assim. Eliminar os dentes inclusos. Então, assim, paciente então debilitado. É muito interessante. Muito. Veio várias coisas, né? Então, tipo assim, a gente drenamos vários abscessos, paciente com fratura patológica da mandíbula, nós já vimos também lá na clínica. Então, assim, a gente viu... É um ambulatório, acho que é o ganha-pão, assim, do cirurgião. É o coração, né? É o coração de tudo. Eu lembro que 2 frases que a senhora disse no começo se a pessoa ela não sabe montar uma mesa cirúrgica, ela não sabe fazer uma ortognática, né? No sentido... Se você não sabe o nome dos instrumentais, se você não sabe montar uma mesa numa sequência cirúrgica, a sua cirurgia vai sair toda atrapalhada. E a outra coisa é que se você não sabe descolar bem, você também não vai saber fazer qualquer outra coisa, né? Se você não sabe descolar bem, pelo menos o muco perostal ali em volta do próprio dente, fazer uma simples incisão intrasulcular, você saber uma simples técnica anestésica, eu acho que não dá para você fazer nenhuma simples expansão, não tão simples, uma expansão de maxila, né? E aí eu também vou pegar esse gancho, assim, vocês como são jovens, né? Considero meninos, é interessante lidar com a ansiedade, né? Com a frustração e a ansiedade, porque às vezes vem num curso, fala, agora eu entrei no curso, eu vou ser bucomaxilo.
E aí, só que você não é bucomaxilo em 1 mês, 2 meses, 6 Com meses, certeza 1 não. ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos. E aí, 3 anos, tá, vocês estão aqui falando coisas boas, mas vocês vão pegar o título e vocês têm uma vida inteira para aperfeiçoar o que vocês aprenderam, né? Sim. Então, o curso, a residência, a especialização, ela dá uma É base. uma introdução real, né? Uma grande introdução. É uma grande introdução, mas você tem a vida inteira, assim como foi para mim, né? O que eu faço hoje demorou para mim uma grande curva de aprendizado, né? Eu tenho 30 anos de buco. Então, para eu fazer, tem gente até que poderia fazer melhor do que eu faço, sei lá, cada um tem seu jeito, mas o que eu faço hoje demorou 30 anos para eu fazer. Então, quer dizer, o aluno que vem jovem, ele tem que aprender que ele tem que estudar, se dedicar e cuidar da ansiedade dele, se dedicar, porque ele vai ter o esforço que ele vai ter a recompensa daquele esforço, né? Mas ela não vem assim de um dia para o outro, né? E a gente forma com essa E mentalidade. é um merecimento, é um merecimento. Puxa, eu estudei tanto isso, eu fiz tanto essa prática, agora eu sei fazer. É um merecimento que a vida te dá. Então você não vai merecer ser um bom cirurgião em pouco tempo. E né? assim, é aquilo que o Felipe. E é engraçado que o que o Felipe falou, ele faz na prática. Ele é totalmente aplicado, estudioso. É. E assim, eu gostei muito do curso também, não só por isso, mas eu acho que não só porque eu vou me tornar um bucomaxilo, né? Mas é pelas amizades que eu fiz no curso, né? Eu tenho, assim, gosto de todos da minha turma, não tenho problema com nenhum. Hoje, assim, a gente se dá super bem, né? Mas os meus pupilos, assim, as pessoas que eu tenho mais proximidade é o Felipe, né? Lucas, E o Lucas. O Lucas hoje trabalha comigo, a gente opera junto, ele trabalha, ele vai no meu consultório, opera meus pacientes. Então, assim, eu construí uma amizade muito forte com o Lucas e muito forte com o Felipe. O Felipe, ele é a luz no final do túnel, sabe? Às vezes, assim, você tá desanimado, às vezes você tá borocochô, não vou conseguir. É com problemas pessoais, né? Sabe? Se às vezes você querendo ou não, você no meio dessa curva de aprendizado, você desanima um pouco, Sim. né? Você fala, E nossa, muitos eu tenho, largam, né? tipo, nossa, eu tenho que estudar isso, tenho que fazer isso, não dá. Felipe, cara, preciso estudar isso. Inúmeras vezes vídeos chamadas e ele detesta que ligue para ele e eu ligo assim 9 horas da noite. Tá por aí? Tá fazendo alguma coisa? Posso te ligar? É sempre a mesma frase. E ele sempre atendia, eu sempre mandava mensagem discutindo o caso, olha, eu vou fazer isso, tô com dificuldade na anatomia. Ô, Felipe, qual que é a inervação do, por exemplo, do facial? Então, assim, muito do que eu sei hoje também de curva de aprendizado veio do Felipe. Veio do incentivo de estudar, de provas que ele mandou para mim, até de cronograma de estudo ele já fez para mim. De tipo, você vai estudar primeiro anatomia óssea, depois músculo, Isso é incrível. depois vai fazer inervação, depois artéria, depois sistema linfático. Então, assim, é aquele ditado, né? Quem tem um amigo tem um tesouro. Tem então, assim, tudo. realmente, né? Uma vez eu falei de amizade, ele falou, assim como a... Como era que você falou? Da faca, da passagem? Que é amigo que se afia? Ai, eu não lembro. Não vou me recordar. É como se um amigo, como se o amigo fosse um para se afiar ao outro, sabe? Para lapidar um ao outro. Então, Assim como aquele companheiro do curso pode te ajudar a desistir do curso, né? sim. Ele pode também ser uma boa influência. Então, Muito. né? A bucomaxilo, ela prova que isso é uma família, né? Ah, sim, com certeza. Não é, É uma não é família. cada um por si, Não. como tentam É semear um aí fora. grupo, não, é um grupo. É um grupo, você tem que ter um grupo de apoio. Porque Tem. sempre vai ter pessoas com mais facilidade numa coisa, menos na outra, pessoas para te ajudar nisso, pessoas que você pode ajudar naquilo. Sim. Então é crescer junto, É, não é porque- semear separação. Porque a gente não opera sozinho, né? Você não opera. faz nada sozinho. Eu falando como coordenadora, nossa, se o curso tem algum sucesso, está com sucesso, graças a Deus está, a gente está com outra turma, né? Vaga com lotada. vaga lotada e tudo, graças a Deus. Não é mérito meu, é mérito do grupo, né? Dos professores que a gente agregou, Sim. dos professores que estão na clínica, dos professores que têm outras cirurgias. E a ideia de ter um grupo grande de professores é justamente fazer o aluno estar com vários jeitos de se operar, várias técnicas, né? Sim. Quando você está com a turma do professor Tales, é um jeito, né? E eles Com têm o muito a Giraldi passar. é outra. Com o Giraldi é outro jeito, né? Comigo é um outro jeito, com o Francisco é um outro jeito. E isso é muito bom, porque... Eu acho muito bom.
Eu vejo que a equipe ela é totalmente mega hiper capacitada com profissionais com excelentes formações, sabe? Eu nunca entrei numa cirurgia que o profissional ficasse com medo ou desesperado que não sabia anatomia, né? Ou que não sabia resolver. Que não sabia resolver, né? Cada um com a sua particularidade. Um prende, por exemplo, o tubo, né, a fixação com micropólio, outro com fio, Não existir, sabe? né? Mas assim, todos, quando você liga, você pede ajuda, eles estão ali para te ajudar, né? O Thales também, né, de todos é o mais novo, mas é excepcional preceptor de cirurgia, sabe? Te explica tudo o que está acontecendo, sabe? Foi um E é um excelente, amigo meu muito importante. Então, assim, eu acho que isso é muito importante quando se avalia um curso, né? Você quer entrar no curso, né? Então, eu sou muito grato não me arrependo nunca vou me arrepender de ter feito essa especialização, porque eu até falo, eu comecei a ficar meio triste, que eu sou mais emotivo, né? E, assim, realmente, quando eu entrei, eu queria que acabasse. Agora que está acabando, eu não quero que acabe, né? É sempre uma controvérsia. E a gente fica triste mesmo dessa separação, mas assim, a gente não vai, mesmo vocês não estando no dia a dia, a gente não vai Não separar. é um adeus. Não é um adeus, porque os os laços ficam. E é engraçado que a gente fez de tudo, né? A gente fomos amigos, damos risadas, oramos junto quando precisou de um socorro a Deus, nos unimos, orávamos junto, né? Sou cristão. E quando precisava dar bronca, dava bronca. Brigamos. Nossa, ficou brava. Brigamos. E a Ângela fica vermelha, mas depois ela vai lá, olha, desculpa se eu falei, não queria ter falado. Ou não realmente falei, como uma vez... A senhora chamou minha atenção, você fala, olha, eu gosto muito de você está indo muito bem, você está crescendo, mas não esqueça da humildade. Eu lembro essa conversa que foi como se fosse uma faca bem na goela, assim, no peito. Eu falei, poxa, eu sou humilde, cara, como assim? Eu sou humilde. Aí a gente para e começa a ver, né? E realmente, né? A gente não é porque nós sabemos e temos domínio que somos melhores do que ninguém, É porque né? são várias fases, né? No começo tem aquela fase do desânimo, né? Que a pessoa está desanimada. Depois tem uma fase que a pessoa se acha. E que fica muito se achando, que também não é bom, né? E aí vem a fase agora que é uma fase mais... Estabilização. Estável e mais tranquila, né? Mas foi bom. Eu acho que são essas pequenas coisas que fazem diferença. Exatamente. Só pontuando aqui, estamos relembrando o passado, não posso deixar passar o dia que a gente estava numa cirurgia com a doutora Ângela e ela rompeu um tendão de um dedo. Nossa, e ela enfaixou o dedo com esparadrapo e foi para a cirurgia. No Hospital São Cristóvão. Peitou a cirurgia assim. Arrebentei o dedo, não tem problema, eu vou operar ortognática assim mesmo. Naquele dia eu senti firmeza. O espírito guerreiro é esse. E você falando, eu não consigo nem olhar para tua mão, eu tenho aflição, eu não consigo olhar. Rompeu muito feio o tendão. E não levantava mais o dedinho. O dedo. Foi lá e enfaixou. Manda a luva cirúrgica, vou operar. Não, foi um dia terrível, daqueles dias de São Paulo, né, de muito trânsito, e a gente foi operar no São Cristóvão. No hospital na Moca, né? Moca é zona norte, né? Zona leste ou zona norte? Aparecida não tem esse negócio de zona, não. Sei não. Eu também não faço ideia. Me perdoem que eu não me lembro. Eu só sei que a nossa faculdade é na Zona Sul, né? A gente trabalha mais na Zona Sul. E fomos para esse hospital na Moca. Então, é um hospital longe para a gente, pega um certo trânsito. São Paulo, tudo é trânsito, né? Enfim, aí cheguei naquele hospital, que é um hospital que eu não vou nem falar nomes, mas ele é famoso de ser muito atrasado, né? Então, eu chego na hora, sou muito preocupada com o horário, chego sempre um pouco antes da hora, mas estava correndo, sempre correndo, então eu fui para o vestiário e fui me trocar rápido. Então, eu peguei o pijama, tirei a minha roupa e pus o pijama, e quando eu pus o pijama, o meu dedo, o meu dedo teve aquele rompimento do tendão. E ficou morto. E ficou morto. E eu olhei e falei, eu pensei, será que isso é um derrame? Será que isso é um problema nervoso e tal? Mas aí eu tinha o paciente, a família, os alunos, o meu colega e tudo acontecendo, e a sala, e o material, e a empresa, e não sei o quê. Eu falei, bom, então vamos resolver. Aí fizemos a cirurgia, só que com uma certa dificuldade, que o dedinho faz falta. Olha, mas isso passou uma firmeza muito grande. Mas que bom que passou. Aí quando acabou a cirurgia, que foi à noite, né, que atrasou muito, a gente ficou horas esperando. Não achava minha carteira. Saímos à noite e tal. Que daí eu fui encontrar com o ortopedista, ele foi me explicar, e aí fui tratando.
Graças a Deus não precisou operar, né? E tudo, e ele voltou ao normal. Não, mas contar- demorou bastante tempo para ficar Contar as normal. histórias é muita coisa. Tem muita Nós história. iríamos virar a noite aqui. Tem a história do xingamento, não teve? Aquele do xingamento do cala-boca, que foi sem querer. Eu tava numa cirurgia no São Camilo, de novo, no São Camilo. Não era num lugar longe. Não, foi no São Camilo, não foi? Ah, não lembro. Era Eu num lembro lugar que bem longe, que a pegava cirurgia tava estrada. chata e eu tenho a mania de falar muito. Às vezes eu perco o time. E eu tava falando e assim tava uma cirurgia uma atrás da outra e a Ângela, Caio, cala a boca. Aí- Tá too much, tá muito. Aí ela ficou vermelha. Eu fiquei vermelho, eu falei, tá bom, fiquei quieto. Aí passou 5 minutos ela. Também não é pra ficar assim, né? Quieto, Participa aqui da cirurgia. Eu falei, não, decide. Ou eu fico quieto ou eu falo, não consigo. Aí depois teve uma outra vez que a gente foi fazer um trauma de um paciente que... Foi um paciente que teve um trauma que foi socorrer o filho e foi pegar do skate. Aí foi ver, é caiu de verdade. cara na guia. Então ele foi uma Terço CZM, médio, o terço médio da face. Aí era uma cirurgia que teve um deslocamento, era uma cirurgia delicada, era uma cirurgia difícil. E estávamos eu, a senhora, estava o Dr. Tiago, o preceptor também. Thiago, E tava a Thiago Almeida. R1 na época, aqui teve filho, que eu esqueci o nome. A Lu, A Luana. A Lu. A Lu, Querida Lu. nós estávamos lá, daqui a pouco começou a cirurgia, o Thiago deixou a musiquinha tocando, e aquela cirurgia, e aí puxava de um lado, não Ai, foi alinhava, horrível e aquilo. puxava. E eu quieto, não falei um A cirurgia, Mas que bom que você ficou né? quieto. Ficou quieto. Aí, Ângela, você tá muito quieto. Eu falei, continuamos a cirurgia. Caio, você tá estranho, você tá muito quieto. Eu, Não, mas aquela cirurgia teve uma Aí chegou o momento que eu particularidade. falei assim, eu não tô conseguindo mais. Ou é a cirurgia ou é a música, escolhe, eu não aguento, eu não Ah, eu consigo, lembro, duas coisas ao mesmo lembro. tempo não vai. Aí ela, você tá muito quieta. Eu falei, mas só não disse que não era pra falar durante a cirurgia? Eu tô aqui só pra operar, nós conversa depois, vamos Aquela aqui, vamos. cirurgia era complicada porque nada encaixava, né? Tava muito moído o osso Nossa, e a gente combinou ia muito. reduzir e não encostava nada com nada e seca daqui, dá hemorragia dali, fica pra cá e não fica direito. Blá, blá. Mas aí depois a gente achou um rumo. Não, depois deu tudo E o certo. Thiago ajudou bastante muito. também. O Foi Thiago muito é legal. incrível também. Muito legal. Então, assim, foram N coisas que N aconteceu. coisas, sim. Uma vez nós estávamos no hospital longe, daqui a pouco o carro começa a parar de O funcionar. carro não funciona, Aí, no por meio um da milagre, nós vai a estrada. 60 por hora engasgando até chegar ao hospital. Franco Deu- da Rocha. Em Franco É. E aí você tirou o carro do automático e pôs Fomos no manual, e conseguimos foi. ir. Aí o Alagou hospital o tinha sido hospital. alagado. Começou a chover assim que a gente entrou. É. Com medo de um novo alagamento. Não, isso é legal. O curso você vai desde o hospital de ponta até o hospital Todos. mais simples, todos. Todos quando você tem Todos. um café da manhã incrível no Maravilhoso. conforto médico, outro Até que você você não ter- tem nem água. Só um biscoitinho de água e sal. Mas tudo bem. Não, fomos conhecer várias empresas, nós fomos para conhecer a Materialize, A Pleno. a Pleno. Então, assim, Evolve. fizemos visitas incríveis, fizemos hands-ons Hands-ons, muito incríveis, que interessantes. também agregou bastante. E Eu acho- gosto muito de hands-on. E essas viagens foram... A mais longa foi a da Materialize, né? Eu lembro que vocês reclamavam muito, né? Muito, Quando mas eu nós marcava as viemos. viagens, você falava, ai, mas que saco, eu vou ter que ir lá, não sei Mas era quantas legal, horas. mas Eu era acho- legal. eu acho muito legal. A gente ia, paramos no grau. Eu lembro que eu fui com o Lucas e com a Kemi, então a gente foi conversando, a gente foi dando risada. Sim, Então, tipo divide assim, os carros. É, né? foi legal, foi legal. Me arrependo de ter reclamado muito. E lá era legal, né? Porque daí eu gosto muito de empresa, né? De fábrica, e você vê como é feito o material. Que você usa, né? Que você usa. Você tem que saber o que é uma liga de titânio, como aquilo é feito, como se corta, se usa Aplicabilidade laser, daquilo. aplicabilidade. Então não é aquela coisa material tudo igual para tudo. Não. Né? Agora, Então a isso única- aí é muito importante. Aí, ano passado, acho que a senhora me deu um convite para ir na Ortog, Em congressos. um congresso da Ortog. Nossa, ali ganhou meu coração, né? E ainda Aí- bem, você foi e eu convidado nem- para muitas coisas, você não ia. Mas aí eu fui. Mas aí você foi. Aí eu fui, não tinha roupa para ir. Eu falei, vai de calça branca, calça preta, blusa E branca, aí você sentiu esse camiseta. mundo do Aí eu congresso mandei, eu que é lembro que eu maravilhoso. falei, nossa, é isso mesmo, esse mundo. Todo mundo se conhecia, né? Todo mundo tava Todo mundo ali. tinha uma história de É. anos com todo mundo. E é muito engraçado que eu nunca tinha ido num congresso, né, internacional. Então tinha uma cabine que você tinha uma tradução Simultânea. E eu não sabia que tinha que pegar o foninho, né? Aí tava todo mundo sem foninho. Tinha 2, 3, assim, no congresso todo com foninho. Aí tinha uma doutora, não lembro de onde, acho que era do Texas, dando uma aula. E ela falando inglês e eu... Gente, o que ela tá falando? Aí eu lembro que o Thales estava do lado e ele disse... Você tá entendendo?
não, o que ela tá dizendo é incrível, não, é revolucionário. Ele, é mesmo, né? Eu falei, é demais. Aí depois que ele falou, cara, você tá entendendo? Eu falei, vai lá pegar o foninho lá atrás, cara. Eu falei, tem? Eu falei, tem. Então, assim, E é importante ir é muito nos importante, congressos. todo mundo se conhece da Sim. bucomaxilo, sabe? E eu vejo pessoas que lembram do seu pai, né, do Dr. Silvio Sim. Aguiar. Ah, oi, Ângela, como tá? Lembro do seu pai quando nós operávamos de lá, faz falta para a classe, né? Então, eu acho que Aí já eu pego um gancho importante, que é a nossa postura, né, também nos congressos, sim, e o que a gente representa, né? Então, isso dá maturidade para a gente, profissional, né? muito. É como você é visto, como você quer ser visto, a seriedade da pessoa que você quer ser visto. E tudo que você faz durante o dia a dia também aparece, né? Você fica conhecido pelo que você faz, pelo Sim. que você é. Né? E é lembrado por isso também. E é lembrado por isso. Por isso é importante todas as nossas atitudes, né? E o mundo não é tão grande assim, né? A gente Não, acha que o mundo é o mundo pequeno. é Nunca mais grande vai aqui. encontrar fulano, E você né? encontra todo mundo se conhece da classe, todo mundo sabe a equipe que tá. E o jeito né? que você trata o colega, Sim. o jeito que você trata o paciente, o jeito que você trata o A instrumentador, o jeito que você trata o maqueiro do hospital, o enfermeiro, tudo isso compõe o que você é. Exatamente. Né? Então, tudo isso é importante. E que bom que tudo passou para vocês, E né? a gente sabe, hoje... Nossa vida. É isso aí, né? Temos alguma coisa? Acho que da cirurgia... A gente tá falando de cirurgia geral menor, mas acho que falamos tudo. Falamos tudo. Foi. Bom, então sobre o curso de cirurgia oral menor, vocês acham que seria interessante, que eu nem chamo, eu não gosto do termo cirurgia oral menor, eu gosto de cirurgia oral, porque a cirurgia oral não é menor. Né? Tirar um dente incluso não é menor Como a em gente nada. falou, como a gente falou agora há pouco, um dente pode matar, ué. Então eu não gosto do termo menor. É jogar lá para baixo, né? Como se fosse algo mísero, simples. Não, a cirurgia oral. Então eu acho que a atualização sim. em cirurgia oral, ela dá uma base para o aluno ver até, eu quero ser buco, né? Eu quero me aprofundar nisso. E isso dá mais segurança para ele, até no próprio consultório, de poder uma rentabilidade também para ele poder no próprio aprendizado também. Do aprendizado, né? Ele tem que entender que se o paciente chegar, ele consegue fazer. E financeiramente no particular para ele também isso é bom, Não, com né? certeza, com certeza. Eu é o ganha-pão. Se ganha muito mais no consultório que em qualquer outro lugar. Eu né? acho. Então acho assim, que quanto mais você agregar conhecimento para você mesmo, o seu paciente vai se beneficiar. Sim. Né? Eu tenho manias que eu peguei da Ângela que é meu. Medicação pré-operatório, kit cirúrgico, nunca falta cirurgia, sabe? Asepsia, eu faço tudo para o paciente. O protocolo que a gente faz na faculdade, né? Que é o que eu aprendi. Tudo. Eu sigo que tudo. É antibiótico, o corticoide e o ansiolítico, né? O redutor de ansiedade faz uma diferença tremenda, né? O pessoal fala para mim, Caê, é besteira, né? E eu trabalho não só como eu tenho um particular, mas eu trabalho numa clínica que eu sou RT e... Quando nós fomos montar a clínica odontológica, eu peguei e falei, olha, a cirurgia, geralmente as pessoas fazem assim, mas eu acho legal fazer dessa forma. Mas dessa forma a rentabilidade vai ser mais baixa, né? Porque vai aumentar mais o custo. A resposta dos donos foram, não tem problema. A segurança do paciente é primordial e queremos fazer o que tem que ser feito, sem pegar atalhos. Então, eu falei, é aqui, então vamos seguir. E de verdade, não tem exclusividade. Todos os pacientes são tratados da mesma forma, nós usamos e me preocupo da mesma forma. Lógico. E isso eu trago do curso. Eu trago isso do curso. Os pacientes são todos iguais, né? Todos. E aí, para finalizar a nossa conversa, né, que a gente está falando bastante, mas está muito gostoso, como vocês veem o futuro? Né? Perguntar para o Felipe. Agora a gente está em dezembro de 2025, então você vai defender seu TCC, né? Hoje nós tivemos a tua apresentação da sua aula, você já imprimiu sua espiral, já entregou para os profissionais da banca, né? E agora, em fevereiro, no final de fevereiro, você vai defender, né, o seu TCC, que é um pré-requisito para o teu curso de especialização. Como você pretende viver na tua cidade e aproveitar o que você teve do curso para implantar na tua cidade? O que você vê para o seu futuro? Você que é jovem, ainda não casou, não tem filhos, né, tem uma vida aí para frente. Então, assim, eu não posso negar que eu sou fascinado pelo sistema público. Então, assim, eu penso... nem que seja por algum tempo da minha carreira,
me dedicar a esse tipo de serviço, porque eu percebo que na minha região falta-se muito. O que nós temos, né, de pacientes que são encaminhados para a capital BH, por exemplo, é muito grande, porque não tem profissional que atenda esse tipo de urgência e emergência. Então, assim, a princípio, eu gostaria de iniciar essa parte inicial da minha carreira no próprio sistema público. Como bucomaxilo. Como bucomaxilo. Não pretendo abandonar a cirurgia oral, que eu gosto bastante. Eu, inclusive, trabalho para colegas que têm consultório. Eu não pretendo ter consultório, pelo menos não por enquanto. Não tenho essa mentalidade de ter um consultório meu. Mas eu gosto da cirurgia oral. Então, eu pensaria em tentar inicialmente conciliar um sistema de bucomaxilo público com um trabalho, né, paralelo com cirurgião oral, remoção de sisos, biópsias, que tem esse mercado lá de onde eu venho, que tem essa demanda. Então, a princípio, eu gostaria de começar assim. Com o tempo, o nome vem, o conhecimento, você se torna. Então, a gente vai progredindo, né? Mais para frente, também pretendo fazer o meu mestrado, seguir nessa área, que eu gosto muito de pesquisa científica, de publicação, de escrita de livros. Falar de publicação, a gente publicou bastante coisa, né? Fala um pouco disso. Isso foi muito bom. O curso foi muito bom nesse sentido também. Sim. Desde que eu entrei aqui há 3 anos atrás, nós já conseguimos publicar 2 artigos pela revista da instituição. Nós estamos com 3 atualmente em andamento, sendo um deles nós conseguimos publicar pelo Colégio Brasileiro de Bucomaxilo, uma revista de grande importância no nosso meio. Temos outro nessa mesma revista já em processo de análise. Nós temos um terceiro que está na Universidade Federal de Pernambuco, já em estágio final de aprovação. E nós estamos fazendo mais um agora, né, sobre um tumor odontogênico adenomatoide, que foi operado até internacionalmente, né, lá na Angola, pela equipe. Então, nós temos uma casuística boa, nós temos essa porta aberta, esse incentivo para a escrita científica, porque o currículo é a nossa base, né? É o nosso cartão de entrada. Então, o cirurgião que ele não escreve, que não publica, ele não é lembrado, ele não é conhecido, né? Então, a faculdade forneceu essa porta. Nós estamos já com um possível comitê de ética, né, em andamento da instituição. Na faculdade BEC, isso vai ser excelente. O que facilitaria muito, né? Porque o que trava muita publicação de caso clínico é o comitê de ética, que é corretíssimo, ele tem que existir mesmo. Mas isso atrasa grande parte, que são meses, se você usar a plataforma Brasil, que é uma plataforma pública. Mas tendo na faculdade BECO, a gente teria uma celeridade muito grande, né, nesse tipo de processo. A gente poderia publicar com muito mais frequência. E a faculdade, a diretoria da faculdade se organizou para isso, e daí a gente tem novidades positivas em relação a isso, que a própria diretoria vai falar, provavelmente, para o ano que vem. Mas a gente vai poder publicar mais ainda. E ainda, mesmo você se formando, vai continuar utilizando a faculdade BECO, o comitê de ética da faculdade, enfim. Vamos em frente. Vamos sim. Né? Tem um universo a ser explorado, tem muita coisa para ser trabalhada, publicada, descoberta, escrita. Sim. E para deixar para os outros. E deixar. Nós pegamos um caminho que foi ladrilhado. Nós devemos fazer isso para a próxima geração também. Sim. Ele é uma máquina de escrever, né? Ele é uma máquina. De pensar e de escrever. De pensar. Não, e você, eu tentei. Caio? Doutor, eu sou uma pessoa mais prática, né? Eu não gosto muito dessa parte científica. Mas, como eu disse, o meu amigo, ele me obriga a escrever. Então, assim, no meu TCC, ele acompanhou o preparo inicial do tema, do paciente, desde as mensagens que eu mandava para os médicos, né? A senhora é minha orientadora, a gente conversava, mas também com ele, desde a finalização da conclusão, da correção. Então, tudo passou pelo Felipe, né? Não, ele não fez o trabalho. E ajudou todos os colegas. Todos, ajudou todos. E assim, ele sempre fica... Não, você consegue, vai, escreve. Então, assim, eu publiquei um artigo na revista da faculdade esse ano, né? E a gente está fazendo esse aqui também, vai para o comitê de ética para posteriormente nós submetermos ele a uma revista para ser publicado. Precisa-se ter essa produção literária, até para uma pessoa, qualquer aluno da graduação precisa ter artigos publicados, tem que ter isso, porque isso conta muito no seu currículo, né? O currículo e é um profissional, gancho para o mestrado, né? Que seria um degrau superior. Que vai precisar disso, né? Para um doutorado também vai precisar disso. Então, acho que eu acho a parte chata. Para mim, a parte legal é estar no centro cirúrgico, é estar operando o paciente, é estar fazendo qualquer coisa que não seja sentado escrevendo. Mas, por outro lado, quando você pega artigos para ler, você fala, nossa, caraca, eu não sabia disso.
E, Não, olha, e te essa abre a informação- cabeça, né? Que senão a gente fica só técnico, né? Exatamente. Então, o bucomaxilo completo, ele é o buco que ele é técnico, ele é teórico, ele sabe ler, ele sabe interpretar, ele sabe estudar, Sim. ele sabe fazer. E isso é muito importante, né? E nós temos professores, assim, o doutor, que era o Alexandre Facino, nos ajudava muito na parte Sim, sempre metodológica. O doutor Bergson, que também era outro, que também fez a gente fazer um belo de um seminário através de artigos internacionais. Sim. A gente tem agora o doutor André também, O excepcional. André Falcão, O professor excepcional. Eugênio também. O doutor Professor Eugênio, É um incrível. gênio da escrita, diga-se de Verdade. É um passagem. gênio e é um escritor, né, de livros, Sim. vários livros Então, É assim, publicados. difícil comparar ele com alguém. Nós Sim, temos tipo assim uma base que nos ajuda, ó, quero produzir tal coisa, então nós temos essa base, sabe, de profissionais que nos mostram um caminho e falam, olha, aqui te orienta, te mostra onde, sabe, ele não te dá pronto, mas ele te dá por onde você deve seguir. Então assim, a É um gente tem privilégio. muito, assim, não é muito a minha praia, né? Eu não aceitei ainda, eu tento. Mas Mas você eu vê acho que é importante. Mas precisa, porque quem é o Caio, né? O que o Caio faz, né? O que esse bucomaxilo faz, né? O que ele está fazendo? E é importante você ter isso daqui. Então eu acho que é uma parte chata boa, Sim. importantíssima. Então a gente vai concluindo essa conversa. E eu acho que essa conversa muito legal a gente fazer ela agora, né? Nessa última semana de dezembro, né? Do curso. E eu desejo muito sucesso para vocês e me sinto muito privilegiada de poder contribuir um pouquinho, né? De poder, junto com os professores, com a diretoria da Faculdade Beco, com todo o apoio que a gente tem, contribuir um pouquinho na vida de cada um para o bem, né? Para o sucesso, para tratar bem um paciente, para ter maior ganho financeiro, enfim, para ter evolução, né? Prosperidade na vida. E que bom. Então, um beijo a todos vocês e vamos continuar junto, né? Agora é até o fim, é pro resto da vida. Agora é pro resto da É vida. que a gente tem o seu WhatsApp, né? Dá pra ligar quando Dá pra ligar, precisar, dá pra se né? ver, dá pra fazer Não reunião dá. virtual. Sei agora onde a senhora mora, temos onde o endereço da mansão. Endereço da mansão. Endereço da mansão, a gente já sabe. Acho que é importante, Não né? vai se livrar de nós tão fácil assim. E assim, que isso bom. não é porque a certeza. gente está aqui, que a gente está falando bem da instituição, por estarmos representando a nossa turma, mas é porque realmente... A gente vê a diferença. Então assim, a gente está falando porque a Ângela nos conhece, ela sabe como eu sou, que se eu não gostasse da instituição, eu não estaria aqui. Não. Né? Ela sabe que sempre foi muito sincera, então assim, todas as expectativas foram cumpridas. E o network que nós fazemos durante esses 3 anos, dinheiro nenhum paga. Que bom. Né? Eu Acho fico que feliz de primordial. ouvir isso e que a gente possa melhorar, né, cuidar das arestas e continuar também com o Odonto em Movimento, que é muito importante, né? Ter esse podcast de poder conversar. Eu acho que é uma boa forma de divulgação. Muito, e a odontologia precisa ser falada, né? Eu acho que a odontologia ela está passando pelo processo que ela está mudando, as pessoas estão começando a ver o dentista de uma outra forma, por mais que se tenha essa alta da harmonização, mas a odontologia ela está entrando num novo nicho. As pessoas, eu percebo que elas estão começando a perceber que não é mais só um dente, não é mais só boca. É só boca, não é só mais uma restauração, né? Então a gente percebe ali que tipo hoje, onde antes o paciente ele ia até o médico, hoje ele sabe que ele pode ir até o dentista. E muitos meus pacientes falam: eu estava com dor na articulação, eu vou no dentista. Então, assim, ele já sabe, aí indica para o bucomaxilo. O apelo estético está muito grande hoje em dia, né? E está muito grande na nossa área. Então, a gente tem que entender isso e agregar a estética no nosso trabalho. Que é fundamental. E fazer com seriedade, fazer com profissionalismo, com o mesmo profissionalismo que a gente lida com a bucomaxilo, ter a estética junto, né? Que a estética sempre fez parte da bucomaxilo. E fazê-la da melhor maneira, né? E continuar valorizando a nossa profissão. Com certeza. Né? Então, eu queria agradecer a atenção de todos por poder participar junto com a gente desse podcast do Odonto em Movimento da Faculdade Beco. Agradeço a presença dos nossos convidados, do Caio e do Felipe, e sigam a gente, acompanhem essa rede social do Odonto em Movimento da Faculdade Beco.